Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maíra, eu sou estudante de Física, bacharel na UFRJ, e hoje eu tô aqui no canal Prepare Enem pra ajudar vocês com filosofia, não física. Mas antes de a gente entrar nessa parte, eu quero explicar um pouquinho pra vocês o que é o projeto. O projeto, a gente tá, se você chegou aqui agora, né? O projeto é justamente uma iniciativa de ex-alunos do Colégio Pedro II, com o intuito de viabilizar, né, de disponibilizar o máximo de conteúdo até o Enem, seguindo um cronograma certinho para ajudar vocês, principalmente, né? Vocês nessa época de vestibular, ou até mesmo se por acaso tirar uma dúvida de escola, tá? Se nesse momento você está vendo essa matéria e você precisa de um apoio que não está entendendo muito bem, a gente está aqui para ajudar, mas o foco mesmo é o vestibular. Bem, como eu disse, eu sou estudante de Física, mas hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de Filosofia. Eu vou estar aqui no canal apresentando essas duas matérias, Física 2 e Filosofia. E bom, hoje é a primeira aula do curso de Filosofia, que é sobre a relação da filosofia com o pensamento mítico. Isso mesmo. Vamos lá, antes de tudo, o que é o mito? Bem, o mito, ele tem origem grega, é uma palavra grega, e basicamente ela significa buscar, explicar o mundo. É uma narrativa construída na intenção de explicar o mundo, as origens do mundo, que é explicar um sentimento, um fenômeno natural. É para isso que o mito serve. Mas vamos lá. O que mais consiste nessa ideia do mito em si? O mito ele era contado pelo Rapsodo. Ele era transmitido oralmente e ele tinha como sua característica uma incontestabilidade. Aí você me pergunta, por que o mito é incontestável? Bem, o mito é incontestável porque, como eu disse, ele era contado por uma pessoa específica, pelo Rapsodo. E essa pessoa era vista como o contato direto com o divino. É o contato direto com os deuses da época, os deuses que se adoravam na época. Então, questionar um mito, questionar o Rapsodo era estar questionando, ainda que de maneira indireta, o que Deus estava mandando ele falar, o que os deuses estavam mandando ele falar. E não se contesta o divino. Então, o mito tem esse caráter, isso é muito importante salientar. Não é feito na discussão, é uma pessoa que passa isso adiante, com o intuito de explicar. Ainda que seja com o intuito de explicar o mundo, não deve ser questionado em hipótese alguma. Justamente por ter esse caráter divino, o mito ele é cheio de alegorias, cheio de fantasias. Se chove é porque tal coisa faz chover. Ou o mar é revolto porque tal Deus está com raiva. O mar está revolto porque tal Deus está com raiva. O mito vai buscar essas explicações fantasiosas, essas explicações no imaginário, no sobrenatural. O mito busca explicações no sobrenatural. Ele quer explicar? Sim. Mas ele não vai através da razão, não através da lógica, e sim através de elementos divinos, elementos fantasiosos. Justamente por isso, os mitos têm uma coisa de moral, né? Como eu disse, não se contesta, então tem uma afinidade muito grande com a moral. E até que isso venha a mudar, muitos anos, muita luta. Então, como eu já disse, era assim que era passado. Então, em meados do século VII a.C., começam a surgir os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos. O que acontece? Como é que começa a surgir essa distinção? Os mitos, justamente por eles fornecerem essas explicações fantasiosas, já não satisfaziam mais algumas pessoas, já não satisfaziam mais a necessidade do ser humano de querer entender o universo. O mundo é mundo por isso? Não, a gente quer entender, a gente quer buscar mais, a gente quer saber mais. E aí a gente começa a ter o nascimento da filosofia. Uma curiosidade aqui que eu acho muito importante. A etimologia da palavra filosofia é grega. Filosofia vem da junção de duas palavras, filo e sofia.
Filo significa amor, respeito, admiração, enquanto Sofia significa sabedoria. Quando Pitágoras cunhou esse termo filosofia, é justamente porque a filosofia ela se baseia no amor, no respeito, na admiração pela sabedoria, na admiração pelo saber. Então, o mito agora já não cabia mais, já não era mais pertinente usar essas explicações que vinham, porque o divino isso, o divino aquilo. Não cabia mais. E aí começa a ter o surgimento da filosofia. Mas para que isso viesse a acontecer, as discussões na polis, que eram as cidades-estados da Grécia Antiga, que eram formadas principalmente no início com o intuito de discutir política para a formação de uma sociedade melhor, passaram a discutir não só política, mas começaram a trazer outros temas. E assim foi se formando a filosofia. A filosofia ela parte do questionamento. Então, é muito importante que tenha essa discussão, esse diálogo, essa troca. Como eu disse, essa troca tem que acontecer. Aí, nessas situações, foi propiciando o surgimento da atitude filosófica, do pensamento filosófico, que parte do quê? Da problematização da realidade. A filosofia, ela parte da problematização de coisas reais, daquilo ali que a gente está vendo. Isso acontece pelo quê? A filosofia vai tentar buscar explicar o mundo por uma maneira racional, partindo do pensamento lógico. E assim foram surgindo diversas investigações para entender melhor o mundo. Não o mundo, por que as coisas acontecem, foram surgindo aí com a filosofia. E essa transição do mito para a filosofia, ela não se deu do dia para a noite, não se engane. Foi um processo, foi uma coisa gradual. Isso foi acontecendo aos poucos, até porque o mito era uma tradição, então é muito difícil você negar, você abandonar sua tradição. Não estou dizendo que não existe mais, mas que a partir de agora não satisfaz mais essa explicação. E assim foram surgindo, foi propiciando o nascimento da filosofia. Mas além disso, assim, então o mito é completamente oposto da filosofia. Não, claro que não. Tem a semelhança principal, né? O mito, ele deu origem à filosofia porque o mito, ele busca explicar as coisas. Sendo que o mito, ele busca explicar as coisas partindo da fantasia, do imaginário, do irracional, do irreal, do sobrenatural, das divindades. A filosofia, ela também busca explicar as coisas. Isso que é lindo. A filosofia busca explicar as coisas, sendo que ela busca através do natural, do real, daquilo que você pode construir, você pode observar a partir de uma lógica. Tá? De referência tá aí. Não é, o mito não é o oposto da filosofia. Não, o mito não é o oposto da filosofia. Ele só busca explicar as coisas com certas alegorias, com certas fantasias, que a filosofia não faz. A filosofia busca explicar de maneira mais natural, com conhecimentos naturais, através da razão, entendeu? Então, mito, irreal, sobrenatural, não tem lógica, pode ser incoerente. Filosofia busca ser coerente, tem uma lógica por trás, baseado no natural, naquilo que a gente pode ver nesses estudos. Então, grave essas diferenças, porque essas diferenças são importantes de maneira geral para entender melhor como funciona o estudo da filosofia. Então, vamos lá agora fazer aqui duas questõezinhas rápidas desse tema dessa aulinha de hoje. E vamos lá, a primeira é da Unicentro, de 2019. Então, ano passado, recente, pode cair em outros vestibulares. E, como vocês devem ter notado, o Enem deu uma modificada no seu formato. Então, vamos lá. Podemos caracterizar a mitologia como resultante dos primeiros esforços do ser humano no Ocidente para dar explicações para as coisas e atribuir sentido à realidade. Isso é uma afirmação. Com base nesta compreensão, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, os mitos foram as primeiras formas de manifestação escrita do homem no Ocidente e, nesse sentido, podem ser considerados registros fiéis da realidade no período pré-clássico. Letra B. O período mitológico teve pouca relevância para a história da humanidade, na medida em que se baseava sempre na religião como predominante
e, como tal, cumpriu um papel de dominação do homem. Letra C. Os mitos cumprem um papel importante na história do pensamento ocidental, dado, entre outras coisas, sua importância para o nascimento da filosofia. Letra D. A filosofia dos pré-socráticos construiu-se com uma radical oposição aos relatos mitológicos, rebatendo as ilusões epistemológicas e respondendo aos anseios da cientificidade da época. E letra E. Mito e filosofia pré-socrática se confundem, o que diferencia o rigor metodológico dos primeiros filósofos. Então, vamos lá. 5 dessas opções. Umas aí parecem, mas não é. Ok. Tem um palpite? Vamos lá. A resposta correta é a letra C. Os mitos cumprem um papel importante na história do pensamento ocidental, dada, entre outras coisas, sua importância para o nascimento da filosofia. Porque é aquilo que eu falei, o mito e a filosofia, eles têm essa coisa em comum. A filosofia, ela parte do mito, ela parte dessa necessidade de explicar as coisas. Mas a filosofia tem o caráter racional que o mito não tem. Mas, bom, ainda dá tempo de a gente fazer mais uma questãozinha, então vamos lá. Essa daqui é uma questão também da Unicentro, só que essa daqui é de 2017. Considerando-se os mitos como forma de expressão e produção de conhecimentos, pode-se afirmar que, letra A, o conhecimento produzido pelas representações mitológicas é decorrente de uma exaustiva verificação lógica e analítica. Letra B. Os mitos oportunizam a compreensão verdadeira sobre o que é o ser, o homem em todas as suas manifestações existenciais. Letra C. Essa foi a B, perdão. A que eu li antes. Letra C. As representações mitológicas trazem em seu escopo um conhecimento tradicional e manifesto oralmente. Letra D. Os critérios de validade dos conhecimentos mitológicos perpassam o empirismo e racionalismo. Letra E. O existencialismo, enquanto corrente de pensamento filosófico brasileiro, tem suas raízes na concepção mitológica. Peraí. Aqui deu um bando de informação, mas vamos lá. Qual era a pergunta, né? Qual era a afirmação? Considerando-se os mitos como forma de expressão e produção de conhecimento. Então, o que a gente vai ver? Que como eu disse antes, né? Ele era transmitido oralmente pelo Rapsode. Então, os mitos eram as representações mitológicas que traziam conhecimento tradicional e manifesto oralmente. Então, gente, esse é o gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês deixem o seu like, compartilhem nas redes sociais para ajudar mais pessoas. Um amigo seu vai prestar o vestibular também, manda para ele, porque isso ajuda bastante a gente e ajuda principalmente a vocês, que é isso que a gente quer. Se você não gostou, você deixe seu comentário dizendo por que você não gostou, o que a gente pode melhorar, que a gente vai estar sempre aqui tentando fazer o máximo para estar cada vez melhor para vocês. Então, é isso, gente. Muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe. Beijinhos e foi isso.